Mais de 100 veículos Wagner dirigem-se para campo que a Bielorrússia ofereceu ao grupo paramilitar. Partiu o último navio de carga com cereais ucranianos no âmbito do acordo com a Rússia. António Guterres preocupado com as consequências. Vários países do sul da Europa enfrentam vaga de calor e incêndios florestais. Mais mercenários do grupo paramilitar russo Wagner chegam à Bielorrússia, como parte do acordo que pôs fim à rebelião em junho. As imagens, divulgadas na semana passada, mostram mercenários russos a treinar militares bielorrussos. Um grupo de ativistas do país reportou que mais de 100 veículos Wagner se dirigem para um campo que a Bielorrússia ofereceu aos paramilitares. O presidente do país, Alexander Lukashenko, acredita que as suas forças armadas podem beneficiar da experiência de combate dos mercenários. Na Rússia, a principal base do Wagner está a ser encerrada. A base em Molkino está a deixar de existir e o grupo está a partir para se instalar em novos locais, diz a mensagem publicada num canal da rede social Telegram ligado à organização paramilitar. Partilharam também um vídeo que mostra as bandeiras a serem arriadas na base. A Ucrânia não assume abertamente a responsabilidade do ataque à ponte da Crimeia, mas o porta-voz do Serviço de Segurança ucraniano disse num comunicado que a sua agência revelaria todos os detalhes quando Kiev ganhar a guerra. Moscovo informou que o ataque foi realizado por 2 drones marítimos ucranianos. O novo ataque à infraestrutura-chave para o abastecimento das tropas russas provocou a morte de um casal e a sua filha ficou ferida. Devido aos danos que a infraestrutura sofreu, o trânsito foi cortado. Milhares de turistas russos ficaram bloqueados. Мы едем из Новоотрадного. У нас не было связи. Мы ничего не знали. Потом мы поехали, и там стояли ДПС-машина. Нас повернули в другую сторону, и мы поэтому сюда поехали. A circulação ferroviária já foi restabelecida e as autoridades impostas por Moscovo garantem que estão a trabalhar para restabelecer a circulação rodoviária na construção faraónica de Vladimir Putin. É o último navio de carga com cereais ucranianos inspecionado em Istambul, na Turquia, no âmbito do Acordo Internacional sobre a Exportação de Cereais através do Mar Negro, celebrado com a Rússia. Moscovo anunciou a decisão de quebrá-lo no dia em que 2 explosões destruíram a ponte da Crimeia. O secretário-geral da ONU, que mediou o primeiro acordo, manifestou-se profundamente desiludido com a decisão e lançava um alerta. Ultimately, participation in these agreements is a choice, but struggling people everywhere and developing countries don't have a choice. Hundreds of millions of people face hunger and consumers are confronting a global cost of living crisis, and they will pay the price. As críticas à Rússia também choveram na Europa. Es werden aber alle genau verstehen, was dahinter steht, nämlich im Prinzip eine Handlung, die sehr damit zu tun hat, dass Russland sich nicht verantwortlich fühlt für ein gutes Miteinander in der Welt. A Ucrânia e a Rússia estão entre os maiores exportadores de cereais do mundo. Muitos países dependem disso para evitar a fome. O Ocidente acusa a Rússia de usar os alimentos como arma de guerra. O Estado russo assumiu o controle das ações da filial russa do produtor alimentar francês Danone. O decreto foi assinado por Vladimir Putin no domingo. O decreto prevê igualmente que as ações da Carlsberg na empresa russa Baltica Breweries sejam transferidas para a gestão do Estado. O Kremlin já tinha avisado que poderia confiscar os ativos ocidentais numa base temporária como retaliação por ações estrangeiras contra empresas russas no estrangeiro após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Diversas casas foram consumidas pelas chamas na Grécia. As elevadas temperaturas e os ventos fortes não estão a ajudar os bombeiros a combater vários incêndios florestais em zonas que ficam a dezenas de quilómetros de Atenas.
Pelo menos 900 crianças tiveram de ser retiradas de colónias de férias ameaçadas pelos incêndios perto da estação balnear de Loutraki. O incêndio florestal, que começou no sábado na ilha espanhola de La Palma, já consumiu pelo menos cerca de 4.600 hectares. Continuava fora de controlo esta segunda-feira, mas as autoridades disseram que ventos mais fracos e temperaturas mais baixas estavam a ajudar os bombeiros a combatê-lo. Em Itália, as autoridades de saúde intensificaram os alertas por causa da vaga de calor. A polícia está a investigar a origem do incêndio que deflagrou na noite de domingo no aeroporto de Catânia. Os voos estão suspensos. Ora são os incêndios florestais, ora são as cheias. As alterações climáticas começam a fazer-se sentir na Sérvia e cada vez com mais frequência. Os agricultores, como Dejan Ivanisevic, da aldeia de Kizac, sofrem com as mudanças climáticas. Apsolutni ekstremi što se tiče i suše i količine vode odjednom, da verujte nam je apsolutno nije jasno šta se dešava. O campo de Ivanisevic foi inundado durante o mês de maio. Do pre mjesec dana ovdje su nicali kukuruz i soja. Potom su usledile obilne kiše, formirano je jezero, usevi su propali. I tu nije kraj mukama poljoprivrednih proizvođača. Nakon poplava sledi suša. Apsolutno počnem da gubim volju. Pazite, prvenstveno sam radio zemlju jer uživam u tome, volim, družimo se svi, proizvodimo nešto, jako je lepo svojom rukom proizvesti, uostalom hraniti bakar svoje selo ili svoju porodicu. Ali kad se to sve skupi u jedno, verujte mi da mi dođe preko glave da batalim sve. Os meteorologistas dizem que as condições climáticas extremas não são um fenómeno que surgiu da noite para o dia, mas que se intensificaram nos últimos anos devido às mudanças climáticas. Na primjer radi, prethodnih 10 godina imali smo 3 toplotna talasa u toku godine, sada već imamo 5, zatim količinu od 50 litara po metru kvadratnom koja je uglavnom bila rezervisana za ceo jun ili jul, sada to u proseku padne za 12 sati. Nestas condições, Ivanisevic não espera grandes rendimentos este ano, apenas o suficiente para, quem sabe, investir dinheiro na próxima sementeira. Não haverá voos até às 14 horas locais de quarta-feira, 19 de julho, no maior aeroporto da ilha italiana da Sicília. O aeroporto de Catânia está encerrado devido a um incêndio. O fogo terá começado no resto do chão por volta das 23h30 de domingo, antes de se propagar ao primeiro andar do terminal de partidas. O aeroporto foi evacuado, o fumo invadiu todas as instalações. Os voos serão desviados para outros aeroportos da ilha, principalmente para Comiso. Representantes de 60 países deslocaram segunda-feira a Bruxelas para abrir um novo capítulo nas relações entre a União Europeia, a América Latina e os países das Caraíbas, já que há quase uma década que não se reuniam em cimeira. O Bloco Europeu quer recuperar a influência na região face aos desafios geopolíticos que o puseram de relações cortadas com a Rússia e a intensa concorrência com a China, algo que poderá ser facilitado por antigos laços históricos, mas com uma nova atitude. Since we were natural partners, we didn't pay enough attention. This is the reason. The Europeans didn't pay enough attention to the Latin Americans. And now we have to react and taking into account the new geopolitical scenario with the emergence of China and the new role of Russia, we have to express and to show not only concern, but engagement. O meia-culpa da União Europeia poderá ir ao ponto de incluir na declaração política o reconhecimento das feridas causadas pelo passado colonial de alguns Estados-membros. Uma delas é o sofrimento causado pelo tráfico transatlântico de escravos, realçou o presidente da comunidade CELAC. I'm very hopeful that we will see a paragraph in the declaration addressing the historical legacies of native genocide and the enslavement of African bodies and something towards reparatory justice. Há também controvérsia sobre como redigir um parágrafo em relação à guerra na Ucrânia na declaração política final.
Há diferentes sensibilidades em ambos os lados do Atlântico, mas também entre os países latino-americanos. We want on both sides an ambitious text, and that's why there are some discussions still ongoing on the draft communiqué. On Ukraine, one thing is clear: a vast majority of the Latin American countries decided to condemn Russia, and this was translated in several votes in the General Assembly of the United Nations. Durante essas votações na ONU, houve quem condenasse a invasão, quem mantivesse a neutralidade e quem se alinhasse com a Rússia. Encontrar uma linguagem comum que inclua todos estes pontos de vista será difícil, mas a cimeira só termina na terça-feira. Um medicamento experimental trava a progressão da Alzheimer até 60% nos pacientes tratados na fase inicial da doença. Foram publicados esta segunda-feira os resultados de um ensaio clínico realizado em 1.700 pacientes entre os 60 e 85 anos de idade, que mostram que a nova droga retarda a perda da memória e o declínio cognitivo, mesmo nas fases mais avançadas da doença. A doença de Alzheimer afeta cerca de 8 milhões de pessoas na União Europeia e, com o envelhecimento da população, a tendência é para aumentar, pelo que as farmacêuticas trabalham para inverter a situação. We're actually about to start a trial called primary prevention in people with genetic Alzheimer's disease. They know they have a mutation, but they are 25 years or so before they're due to get symptoms. The aim is, if you can give them an anti-amyloid therapy, can you prevent the disease ever starting? And we're going to start that in the next few months, which I think is really exciting. O medicamento aguarda agora a autorização da Food and Drug Administration para ser comercializado nos Estados Unidos.